Oi pessoal, eu me chamo João Paulo Dantas, eu sou sócio fundador da empresa JFM Indústria e Comércio Limitada. É uma empresa situada na cidade de Feira de Santana, no estado da Bahia. Nós somos fabricantes de produtos de limpeza, estamos no mercado há 28 anos, fabricando produtos das mais variadas categorias. Trabalhamos com produtos desde lava-louças, desde produtos líquidos como lava-louças, amaciantes, desinfetantes, até produtos como sabão em barra, lava-roupas em pó. Somos uma empresa familiar iniciada por meu pai, o seu João Anequim Dantas Filho, também uma pessoa muito conhecida do segmento. Ele é nascido no Rio de Janeiro, mas veio morar na Bahia na década de 70 e se apaixonou pelo estado, veio trabalhar com o tio dele, que era político, e tinha uma fábrica de sabão. Eles fabricavam lá o sabão marmorizado, sabão de lavar roupa, também conhecido popularmente como sabão pintado. E meu pai também acabou se apaixonando pelo segmento, e de lá para cá ele ainda vem atuando nesse segmento. Ele ainda produz o sabão marmorizado, ele tem as marcas Jaraguá e Espumil, e foi dele aí que surgiu a inspiração para empreender no segmento. Eu sou formado em administração de empresas e me formei na Universidade Federal da Bahia no ano de 2003. Na realidade, eu nunca pensei em trabalhar nesse segmento. A empresa, quando meu pai veio do Rio, a empresa ficava situada aqui em Salvador. Depois ele migrou para o município de Feira de Santana. Eu trabalhei em banco de investimento, morei fora, fiz cursos, e quando retornei, ele me convidou para a gente bater um papo, para ele me levar na fábrica, porque ele achava que eu tinha muito talento para empreender, pela minha criatividade e pelos meus relacionamentos, que eu sempre fui uma pessoa de fácil relacionamento, né? Muitos amigos, grandes empresários. E ele entendia que eu poderia trabalhar ali lado a lado com ele e a gente fazer o negócio familiar crescer e sei lá, alcançar outros patamares. Então eu sou um filho de um pai carioca, de uma mãe baiana, e nasci em Salvador em 1978. E me recordo muito quando a gente ia para a fazenda. A gente tinha fazenda ali em Santa Bárbara, e perto de Salvador, a cerca de 15 quilômetros de Feira de Santana, e sempre quando a gente ia na fazenda, a gente passava em frente à fábrica e a gente sempre parava lá. Eu com meus dos 10 até os 14 anos, a gente ia muito na fazenda e sempre parávamos na fábrica, e eu ficava encantado ali com aquele processo, mesmo artesanal, semi-artesanal, mas né, aquelas formas cheias de sabão, e depois o pessoal cortando, aquele movimento de embalagem, de caminhões. Então aquilo realmente, eu me lembro que mesmo sendo com um processo semi-artesanal, mas era uma coisa que eu já me sentia bem naquele ambiente ali, mas efetivamente eu nunca pensei em trabalhar ali, até porque quando você é criança, quando a gente fala eu morava no bairro da Graça, então quando você fala de ir para Graça, para Pituba já é longe, quanto mais para você ir da Graça para outro município como Feira de Santana. Então, assim, para mim era uma viagem longuíssima, então eu não me via realmente trabalhando numa outra cidade onde o deslocamento seria muito demorado. Os tempos foram passando e a gente começa a dirigir, começa a entender melhor as coisas e, sobretudo, a gente dirigindo, a gente vê que distâncias que pareciam na infância, na adolescência, distâncias longas, a gente vai vendo que são coisas rápidas. Então, falar da Graça, hoje eu estou num bairro próximo, que é a Vitória, então a gente saindo num horário que a gente possa fugir um pouco daquele fluxo de carro, daquele tráfego, a gente consegue realmente 1 hora e 10, a gente sair da Vitória e estar dentro da fábrica, porque a gente não pega tanto trânsito na saída de Salvador, e a rodovia é duplicada, a BR-324, então em 1 hora, 1 hora e 10, a gente consegue já estar dentro da fábrica.
Óbvio que às vezes a gente pega um trânsito maior, tem alguma carreta virada, mas isso é muito raro, então não é um trajeto muito demorado. No ano de 2007, eu já formado, já tendo trabalhado em banco, já tendo algumas outras experiências profissionais, em conversa com meu pai, a gente voltou a falar sobre a minha entrada na operação, na fábrica, e na realidade a gente acabou encontrando um modelo de negócio onde ele é muito apaixonado por que ele faz, e eu achei que seria a maneira mais correta da gente evoluir, era ele continuando tocando o CNPJ e a empresa dele, e eu abrindo um novo CNPJ, no qual a gente chamou de JFM, J de João Paulo, F de Fernando e M de Marcelo, eu e meus 2 irmãos, e eu decidi fundar a empresa, mas óbvio que se não fosse a iniciativa de meu pai, de me puxar, de conversar, de me levar, de me mostrar um pouco sobre o negócio, sobre as potencialidades do mercado, fatalmente eu não estaria aqui. E eu agradeço muito a ele, porque ele me fez enxergar realmente que se trata de um segmento muito bom para se trabalhar, com muitas oportunidades, e eu, assim como ele, eu também fui picado pelo bichinho ali do empreendedorismo, da indústria, e eu sou apaixonado pelo que eu faço, e a gente do sindicato, todos nós, né, que somos empresários, todo mundo sabe o que é que eu estou falando, porque são metas atrás de metas, objetivos, aquelas, né, a gente pensa sempre em evoluir a empresa, em lançar produto, em fazer algo que melhore a vida das pessoas, que a gente consiga entregar produtos para o mercado em condições e de qualidade, de custos, e que vá realmente fazer com que a vida das pessoas melhore. Então a gente se preocupa muito com as pessoas, valorizamos muito as pessoas, no nosso negócio as pessoas fazem toda a diferença, o nosso principal pilar são pessoas, são nossos funcionários, nossos colaboradores, nossos fornecedores, nossos clientes, nossos prestadores de serviço. Então, eu sou realmente muito grato a meu pai e sou apaixonado pelo que eu faço. E tantas pessoas maravilhosas, a gente começa tratando como negócio, seja fornecedor, seja cliente, e acaba virando amigo, pessoas que a gente vê que tem os nossos valores, os mesmos sonhos, os mesmos objetivos, e acaba a gente crescendo junto, tanto no profissional, como em alguns casos até no pessoal. E eu posso dizer que o segmento de limpeza, esse segmento industrial, me trouxe também vários amigos que eu já levo para toda a minha vida e tenho um carinho muito especial por todos eles. No ano de 2007, então, fui convencido a empreender e a entrar de cabeça no segmento industrial, e iniciei com a fabricação de sabões em barra. Sabões em barra, a gente tem o sabão marmorizado, que é o que meu pai fazia e continua fazendo. E a gente tem também o sabão extrusado, que é o sabão glicerinado. Tem as cores, amarelo, que é o neutro, o limão, que é o verde, o azul. Tem algumas empresas que fazem o vermelho. Enfim, e tem o sabão de coco, que é o sabão mais nobre. É um sabão para roupas finas e delicadas, e você pode fabricar ele de 2 formas. Tem gente que fabrica, vamos dizer assim, aquele falso sabão de coco, que é um sabão de coco extrusado, que é pintado de branco e leva sebo, e, enfim, é pintado de branco e leva o perfume, o aroma do coco. E tem o verdadeiro sabão de coco, que é um sabão com pH neutro, que é um sabão, vamos dizer assim, mais nobre, que a finalidade realmente é para ser utilizado na lavagem de roupas finas, delicadas,
os próprios pediatras, eles pedem que as roupas dos recém-nascidos, dos bebês, sejam lavados com sabão de coco, deixando bem claro que não é qualquer sabão de coco. Tem que ser, eles frisam que tem que ser o sabão de coco em barra, e o sabão de coco que é feito naturalmente, com óleo de babaçu, esse sabão de coco que não é o extrusado, que é o sabão de coco feito no processo artesanal. E de lá para cá a gente vem crescendo, a família de produtos vem evoluindo. No início foi muito desafiador a gente começar um CNPJ novo, ou seja, pouco crédito, sem muito recurso, né? Sem muito dinheiro para capital de giro, tendo que fazer investimentos, comprar máquinas, comprar caminhão, montar laboratório, caldeira, crusher de fabricação, toda a infraestrutura de uma fábrica. E não é barato, né? A gente empreender, investir, a gente fazer uma fábrica do zero. E o próprio capital de giro. Hoje a gente sempre vê que a maioria das empresas elas ficam ali pelo caminho no segundo, terceiro ano, justamente porque quebram por conta de capital de giro. Nós tivemos aí um apoio do nosso pai e eu acho que isso fez toda a diferença. A gente começou num terreno próprio, num dos galpões que já existia, então a gente não pagava aluguel e a gente, claro, tivemos que fazer alguns investimentos, tomar alguns financiamentos, mas muito pouca coisa. A maioria do capital utilizado foi capital próprio e eu acredito que se não fosse nosso pai nesse primeiro momento, dificilmente a gente também teria tido a coragem. Então ele teve uma dupla importância. A primeira, na inspiração, em ter trocado aquela ideia, sobretudo comigo lá atrás, para poder me convencer a entrar no negócio. E, em segundo lugar, a ele ter nos proporcionado o espaço, o galpão e a infraestrutura civil que a gente necessitava para poder empreender. Atrelado a isso, não por isso, mas mesmo assim o negócio era muito, muito difícil. Eu me lembro que nos 2 primeiros anos teve em alguns momentos que eu pensei até em desistir. É muito difícil a gente começar, né, um negócio novo e muita concorrência, muita gente vendendo já nas grandes redes, nos grandes supermercados, nos grandes atacados. E eu me lembro que os representantes falavam, pô, mas para a gente entrar lá precisa sair alguém, ou então eles pediam as condições comerciais muito fora da curva, muito difíceis, né, para a gente poder abraçar, porque, enfim, a gente tinha realmente uma limitação de recurso, né? A gente não ia conseguir entrar perdendo dinheiro ou comprando espaço, então a gente foi esperando e as coisas acontecerem, fazendo o trabalho, e Deus, quando ele percebe que do outro lado tem um empresário que trabalha com honestidade, com seriedade, com simplicidade ali no coração e que trabalha de uma forma onde ele quer que todo mundo ganhe, né? Eu sempre fui um empresário que eu sempre me preocupei no bem-estar de todos. Então, assim, para mim só funciona o ganha-ganha. Eu nunca procuro puxar mais para o meu lado. Então, eu sempre sou um cara que, para mim, só existe negócio se todo mundo ganhar e se for um negócio bom para todos. Então, Deus, ele nos deu uma oportunidade importante. Eu tenho esse cliente com um carinho muito grande, né? Mas eu prefiro não falar aqui, mas foi a primeira grande rede de atacado autosserviço que a gente entrou. E de lá para cá foi uma vitrine para nossos produtos e as coisas foram acontecendo. E sempre com muita responsabilidade, a gente sempre reinvestindo todo o dinheiro que a gente ganhava. Mas você não tirava nada? Eu praticamente tirava só, naquela ocasião ali, só o fundamental ali para eu, né, sobreviver, viver ali, me alimentar, fazer as coisas, as viagens, porque não tinha como ser diferente. Quase todo o dinheiro ganho era reinvestido, no primeiro momento para a gente ter realmente aí fortalecer o nosso caixa. E no segundo momento a gente foi vendo que o negócio tinha espaço para crescer, para lançar novos produtos, para aumentar
a produtividade, e esse dinheiro também foi sendo utilizado para ampliação do Parque Fabril, seja com novas obras, ampliações. A gente partiu nós temos uma área de 45 mil metros e a gente partiu de 4 mil metros de área construída. Como eu falei, né, que uma parte desses galpões meu pai cedeu para a gente, mas de lá para cá a gente construiu mais de 16 mil metros de área construída. Hoje nós temos 22 mil metros aproximadamente de área construída, nos quais a gente reinvestiu muito em novos equipamentos, novas linhas de produção. Os produtos líquidos, a gente tem no nosso mix o lava-louças, o amaciante, o desinfetante, o lava-roupas líquido, dentre outros. Mas o grande salto, acho que fez com que a JFM realmente ela desse um salto muito grande e acabou sendo um diferencial para a gente, foi quando a gente investiu na entrada no segmento de detergente em pó. Nós nos especializamos ao longo desses anos e quando a gente colocou nossa primeira torre spray dryer, que a gente lançou nosso produto, a gente já viu que a gente estava falando de um negócio gigantesco dentro de um negócio gigante, mas a gente está falando aí do sabão em pó. Ele é o principal produto, né? Em termos de faturamento, ele chega a representar 35% do faturamento de toda uma categoria. Quando a gente fala limpeza, a categoria de limpeza, a gente está falando de um faturamento muito grande, de algumas dezenas de bilhões, e o sabão em pó ele representa, só ele, aproximadamente 35% de todo esse faturamento. Enfim, quando a gente fala de limpeza, a gente está falando de dezenas, talvez até mais de uma centena de produtos. Então, quando a gente pega um sabão em pó com a relevância tão grande e a gente consegue fazer algo diferente, fazer um produto com a qualidade bem diferenciada em relação aos concorrentes, a gente está falando realmente de grandes negócios e grandes oportunidades. O sabão em pó ele abriu muitas portas para a nossa empresa. Nós estudamos o mercado, um consultor me apresentou um projeto para estar montando aqui a unidade de detergente em pó. Na ocasião, a gente já ouvia falar do investimento, que seria um investimento muito elevado. Eram pouquíssimas plantas de sabão em pó com torre spray dryer no Brasil. A gente está falando aí de Unilever, de Química Amparo, de Hipermarcas, que depois foi vendida para a Flora, do grupo JBS. Enfim, eram muitas poucas plantas no Brasil e a ideia que a gente tinha era de investimentos muito elevados. E o profissional que me apresentou o projeto, ele veio com uma proposta no qual a gente faria por etapas. A gente começaria menor e depois iria expandindo, porque se fosse para fazer de um investimento só, de uma só vez, ficaria um pouco puxado. Na ocasião, eu me lembro que muita gente falava, não, mas o sabão em pó agora está saindo está caindo, agora vai ter uma mudança para o lava-roupa líquido. E o próprio projetista, o próprio consultor, ele chegou a apresentar, antes de me apresentar, ele chegou a apresentar esse projeto para umas 10 empresas. Empresas essas que nenhuma acabou comprando o projeto, a ideia dele, e a gente acabou comprando porque os números estão ali, os números não mentem. Então, a gente, em 2014, quando a gente fala de faturamento, o sabão em pó era um faturamento de 40 e poucos % do mercado. De lá para cá caiu um pouquinho, mas a gente ainda tem um número muito relevante para o sabão em pó. Cerca de 70% das roupas que são lavadas no Brasil ainda são lavadas com sabão em pó. O mercado de barra praticamente desapareceu, ainda tem, mas é muito pequeno o consumo por parte do consumidor. A gente viu a popularização da máquina de lavar, né? A classe média, média-baixa, as classes menos favorecidas tiveram condições de investir, de ter nas suas casas a máquina de lavar, então se popularizou. E o sabão em pó
ele realmente estourou de vender, né? E ainda vende muito, e a gente, em números atuais, são aproximadamente 70% das roupas ainda são lavadas com sabão em pó. Então, ele é um produto que tem uma relevância muito grande e a gente está muito satisfeito em ter entrado nesse segmento. Abriram-se muitas portas, muitas oportunidades. Eu me lembro que logo quando a gente inaugurou a planta, só no boca a boca, várias empresas, seja indústrias, sejam varejistas, nos procuraram para a gente terceirizar, que na realidade não é bem uma terceirização, a gente chama de marca própria, porque a terceirização é quando o cliente ele dá tudo para a gente, né? Os insumos, as matérias-primas, a gente só faz a industrialização e cobra a mão de obra, a prestação de serviço pela mão de obra ali, pela operação de transformação. E, na realidade, o que a gente faz e vem fazendo, e a gente é especialista, é fazer, sim, os sabões em pó com as nossas marcas. Nós temos aí a marca Espumil, uma marca já bem conhecida, principalmente no norte e nordeste do Brasil. E hoje nós somos a única fábrica homologada no país para fabricar e comercializar a marca Ace. A marca Ace é uma marca da Procter & Gamble. A Procter & Gamble é a maior empresa do mundo de bens de consumo, e ela já chegou a comercializar a marca Ace como sabão em pó no mercado nacional, inclusive investiu muito em publicidade, em mídia, com propagandas em televisão, com patrocínios com times de futebol, e tem um jingle bem conhecido também, né, que acho que todo mundo se lembra: "Ah, se todo branco fosse assim". Então, a gente comprou a ideia do Ace e estamos aí e estamos muito satisfeitos e obtendo muitos resultados positivos. Falando um pouco da marca própria, a marca própria nos ajudou muito a penetrar em novos mercados, em novos varejistas, e acabou criando um vínculo em que muitas vezes a gente, pelo carinho que o varejista ou o dono do atacado tem com a marca própria, a gente acabou até fazendo amizade com esses proprietários dessas redes, e através da marca própria a gente depois conseguia penetrar com a marca Espumil, ou com a marca Ace também. Então, a marca própria sempre foi estratégica para o nosso negócio. Nós somos especialistas em fabricar produtos de marca própria, e nossos principais clientes de marca própria são atacados, autosserviços, varejistas e distribuidores. Já fabricamos muito no passado para outras indústrias, mas hoje a gente foca realmente nos varejistas, e nos atacados e nos distribuidores. Falando um pouco da operação da empresa nos dias atuais e o que a gente espera aí para o futuro, e também, após já ter falado aí da importância de meu pai em todo esse processo, eu queria falar um pouco agora dos meus irmãos, o Fernando e o Marcelo. São meus sócios, meus parceiros ali do dia a dia, de trabalho, são muito importantes para a operação. A gente não chegaria em lugar algum sem ter eles também, então nós somos uma empresa familiar, onde a gente se dá muito bem e a gente se coopera, e isso é muito importante, que tenha essa união para que a gente realmente possa dar certo também. Já dá certo quanto família, mas é importante a gente dar certo enquanto empresa, e toda essa energia positiva é muito importante. Claro que sempre, em primeiro lugar, é a fé, é Deus. Deus, ele comanda a gente está aqui só administrando, ele vê que a gente tem a competência, mas é Deus que abre as portas, e tantas vezes que a gente via situações difíceis de darem certo, e após um dia ali de orações, de rezas e de pedir a Deus, a gente vê que prontamente, às vezes alguns dias, às vezes algumas semanas, mas Deus, ele sempre atende, né? Quando a gente trabalha duro e quando a gente quer construir algo sólido e baseado em valores do bem, ele sempre abre a porta, e quando a porta é aberta por Deus, essa porta nunca é fechada. Então, meus irmãos, eles são muito importantes na operação, eles trabalham junto comigo, eu cuido mais da parte comercial, industrial,
O Fernando trabalha na parte financeira, apoia um pouco a parte logística, o João Marcelo na parte administrativa. Então, sem eles a gente não chegaria em lugar nenhum. Então, o sucesso da empresa realmente é essa união familiar. É uma equipe muito boa, nós temos gerentes, gestores, diretores e, enfim, todos os nossos colaboradores são muito importantes também para o nosso negócio. Como eu falei anteriormente, nosso principal pilar são pessoas e esse conjunto aí de boas pessoas, de bons valores e que trabalham duro de uma maneira, né, correta, em que todo mundo se dá bem, se respeita. Isso é muito importante para a gente obter, enfim, o sucesso que a gente vem obtendo. Falando um pouco do mercado, mais do que nunca a gente está muito, muito feliz e confiante de que o negócio ele só tem a crescer. Nós, mês a mês, nós estamos crescendo. Nós temos hoje, a nossa empresa ela construiu um nome muito forte, posso dizer até uma marca muito forte no que tange a questão da marca própria. Então a gente foca muito nisso e eu não tenho vergonha alguma de falar, porque tem empresas que às vezes só quer saber da própria marca. A gente não, nós somos uma empresa que nós focamos com muito orgulho na marca dos nossos clientes. O private label, white label, a marca própria, enfim, ela vem crescendo muito no país. Muita gente está em projeto em projeto de iniciar o trabalho, outras já estão iniciando, outras já iniciaram, mas a gente vê que a procura, principalmente pelos varejistas e pelos distribuidores, de terem as suas próprias marcas, a gente vê que é um negócio realmente que está crescendo muito. Então a nossa empresa está ali, principalmente no sabão em pó, como a primeira opção da maioria dessas empresas. Então, para a gente é muito importante. E agora com a marca Ace também, que a gente recolocou no mercado no final do ano passado, nós temos aí 6, 7 meses apenas de operação com essa marca, que está retornando ao mercado nacional. A gente está falando de uma marca internacional, da maior empresa do mundo, em que hoje está sob a nossa gestão, e é uma marca de relevância nacional, de grande recall, é uma marca conhecida de norte a sul do país e que a ideia nossa é entrar em todos os clientes do Brasil, assim como na época da Procter & Gamble, que fabricava e comercializava. Agora a ideia é, sim, voltar a trabalhar forte essa marca que é nacional e entrar de A a Z em todos os clientes, enfim, seja distribuidor, seja atacado, seja varejo, seja e-commerce. A gente está num processo de muita expansão com esse trabalho e a gente está vendo realmente que a gente pode dar um salto, a gente pode agora escalar rapidamente aí o nosso negócio para números incríveis e meu pensamento é colocar a JFM como uma das maiores empresas do Brasil do segmento de produtos de limpeza. Então, e falando de sabão em pó e pela relevância que o sabão em pó tem dentro dessa receita, desse faturamento da categoria como um todo, do segmento de limpeza como um todo, a gente está vindo com grandes investimentos esse ano. Estamos investindo quase 20 milhões de reais em novas máquinas, sobretudo em máquinas de envase e máquinas de envase de sabão em pó, de cartucho, né, que é o sabão em pó que vai dentro da caixinha. Aqui no Norte e Nordeste a gente tem a caixinha e o sachê. O sachê vende muito mais do que a caixinha, mas o grande mercado consumidor brasileiro está no Sudeste, no Centro-Oeste e no Sul, principalmente o Sudeste. Quando a gente fala de São Paulo e Rio de Janeiro, é o grande mercado consumidor, Minas Gerais, e a relevância da caixinha lá e a procura, a demanda pela caixinha do Ace está sendo algo surpreendente. A gente fica muito feliz e a gente está investindo para a gente poder atender essa demanda crescente e tornar a JFM uma empresa genuinamente baiana, uma das maiores empresas do Brasil no segmento de limpeza doméstica.
Sobre a participação no sindicato, eu acredito que é muito importante que todos os empresários do segmento estejam unidos, porque temos aí causas em comuns, somos concorrentes, mas somos amigos, torcemos um pelo outro, queremos realmente colocar as empresas da Bahia em protagonismo. E acho que é muito importante esse trabalho do sindicato, parabenizar nosso presidente, nossos diretores, e vamos aí unidos, colocando a indústria baiana aí em outro patamar. Muito obrigado.